Você paga o seu seguro de vida por anos, anos e anos, e aí, quando você mais precisa, com a idade mais avançada, a seguradora manda uma cartinha de cancelamento do seguro. Se você tem essa preocupação de pagar tantos e tantos anos do seu seguro e, de repente, você ser surpreendido com esse cancelamento, que é uma pergunta que muitos me fazem ao longo das últimas décadas, eu decidi preparar esse vídeo para você. Super completo, abrangente, para você, de fato, ter a clareza sobre seus direitos, suas obrigações, da própria seguradora, os cuidados que você precisa, para que você não seja surpreendido com algum tipo de armadilha. Eu sou Marcelo Brancassi, aqui no canal Segurando, eu trago informações para você, consultivas, úteis, não apenas para você proteger a sua própria vida, seu patrimônio, da sua família, mas também da sua empresa. Temas sobre consórcios, plano de saúde, seguro de vida, carro, tudo que envolve as proteções patrimoniais e financeiras. Aqui você vai encontrar vídeos isentos, imparciais, com informações que vão agregar valor para você, não cair em armadilhas, não rasgar dinheiro e fazer as melhores escolhas no presente e no futuro. Lembrando que tudo aquilo que você conquistou ao longo de décadas, de muitos anos de trabalho, você precisa ter as melhores estratégias de proteção. E o seguro de vida envolve tudo isso. A sucessão patrimonial, o acúmulo e a proteção dos familiares, inventário, tudo aquilo que envolve, claro, a eventual transição de uma vida e os impactos para os dependentes, beneficiários, empresas e etc. E o cancelamento do seguro de vida é uma dúvida que muitos não sabem lidar. Então você vai encontrar aqui todas essas respostas. Se você gostar, curtir o vídeo, clica, compartilhe, deixe o seu comentário, eu respondo a todos os comentários. Na descrição tem o meu WhatsApp, você pode falar comigo a qualquer momento. Deixe o seu joinha e também se inscreva no canal e você vai estar recebendo sempre esse tipo de conteúdo muito útil para a sua vida, não apenas agora, mas para o futuro também. Então, vamos lá. Primeiro aspecto que você precisa entender aqui é que o seguro ele é um contrato. Então, ele prevê obrigações e direitos para ambas as partes. E claro, que a parte mais frágil nessa relação é o consumidor, é o segurado, aquele que contratou o seguro. E a legislação traz uma ampla proteção para o consumidor em relação a isso. Especificamente, sobre esse assunto do cancelamento no seguro de vida, o primeiro aspecto a se atentar é o Código Civil brasileiro, ok? Então, no Código Civil, nós temos particularmente o artigo 768 e 769, que ele traz, sim, uma clareza maior sobre os direitos da seguradora de cancelar um seguro de vida. Então, nós temos previstos em lei alguns aspectos que a seguradora pode, sim, adotar o cancelamento. E você precisa ter essa ciência, porque, óbvio, se você está entrando num contrato, um seguro de vida, que é algo de longo prazo, você precisa saber o que a lei prevê. Se você fez esse seguro, provavelmente num banco, você provavelmente não vai ter essa informação. Porque são seguros feitos em bancos, normalmente a pessoa ela entra num produto de banco e ela acaba não tendo uma venda consultiva, muitas das vezes. Ou o produto é limitado demais, não te protege da forma adequada, então, ou até mesmo um corretor de seguros não muito qualificado não vai te dar essa visão. Mas eu estou trazendo aqui as referências para que isso nunca mais aconteça com você. O artigo 768, perda de direito à garantia se agravar intencionalmente o risco. O que significa isso? Por exemplo, uma pessoa com seguro de vida pratica esporte radical e não comunica a seguradora. Se você fez o contrato, contratou a apólice de seguro, e você disse para a seguradora que você não pulava de paraquedas, que você não participava de provas de corrida, por exemplo, ou outras atividades perigosas, a seguradora definiu o preço do teu seguro, levando-se em conta os seus hábitos de vida, além do seu estado de saúde e outras informações. Então, se você alterou isso em algum momento e não avisou a companhia, ela pode sim adotar o cancelamento, se ela descobrir essa informação, até mesmo se você falecer, morrer por esse motivo. Então, entenda, a lei prevê essa condição. Fez o seguro hoje, mudou de estilo de vida no futuro, comunica a seguradora. Uma vez comunicando a seguradora, ela vai adequar o contrato. Ela pode cobrar um valor maior, ou ela pode até mesmo não aceitar essa alteração, mas você não vai ser surpreendido de forma unilateral, sem uma razão justificada. Então, se atente a essa questão. Segundo aspecto que a seguradora pode, previsto no Código Civil brasileiro, obrigação de comunicar alterações que
a pessoa tiver conhecimento. Isso se assemelha bastante ao item anterior, que está envolvendo atividades de risco, mudanças, né, de agravamento do risco da pessoa, mas eu trago um outro exemplo. Por exemplo, no caso, a pessoa passou num concurso público para policial. Ela se transformou num policial militar. É claro que a vida dela mudou. Então, o risco se alterou. O outro caso é a pessoa está praticando atividades que ela não reportou quando contratou o seguro. Tanto uma situação quanto a outra, é necessário comunicar à seguradora para que ela adeque e faça a adequação do contrato, cobre mais por isso ou até mesmo cancele. Mas se ela cancelar, ela está cancelando com base num aspecto previsto em lei. Então, óbvio que você precisa ter os cuidados na escolha da seguradora. É claro que você precisa de um especialista para te ajudar no momento da contratação, para que ele entenda o seu contexto da tua vida, agora, no presente e também no futuro. Que ele faça os ajustes necessários, identifique quais são as seguradoras que poderiam atender a sua necessidade. Por isso que eu gravei outros vídeos para te mostrar, por exemplo, como que você define o valor do seu seguro de vida. Aquela cobertura que, em caso de morte, ela vai ser transmitida aos beneficiários. Como calcular esse valor? Na descrição você tem o acesso a esse vídeo que vai te orientar sobre isso, passo a passo. E um dos cuidados que você precisa ter é sobre a seguradora, o produto, a solidez dessa empresa. E a decisão precisa ser uma decisão consciente e segura, pensando no futuro. Então, os artigos 768 e 769, eles delimitam os direitos e deveres do segurado e da seguradora no que diz respeito ao contrato de seguro e, em especial, esse assunto do cancelamento. Então, nós estamos apenas no nível da legislação aqui. Entenda, a seguradora deve cumprir a lei. Não sendo uma das duas situações, ela não pode unicamente, de forma unilateral, cancelar o seu seguro sem justificar. Nós temos ainda o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor também é uma lei que ela protege o cliente, inclusive nos contratos de seguro. O contrato de seguro, ele sendo abusivo e não estando aderente à legislação, ele, claro, pode ser interpretado de forma a favor do consumidor. A seguradora, ela não pode incluir um cancelamento injustificado, com base no que prevê a própria lei. Então, você tem sim à sua disposição o Código do Consumidor, além do Código Civil, para afastar qualquer tipo de decisão injusta, incorreta ou ilegal. Por que eu estou trazendo essa visão panorâmica primeiro em relação à legislação e apoio regulatório? Porque são os elementos que você vai precisar explorar caso você se depare com uma decisão errada, ilícita de uma seguradora, cancelando de forma injustificada o seu seguro de vida. Você talvez precise de um advogado para reverter isso, mas você precisa também, no ato da contratação, ter a clareza dos seus direitos e, claro, das suas obrigações. E nós temos ainda a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, que ela fiscaliza as seguradoras e também os corretores de seguros, e ela traz aqui as duas circulares, na verdade a circular 569, que é a mais importante sobre esse assunto, e que ela estabelece que a seguradora não pode simplesmente decidir cancelar sem o motivo previsto no contrato, e que as informações precisam ser claras e transparentes. É claro que a SUSEP, sendo um órgão do governo federal, ela vai normatizar e criar as suas circulares e as normas gerais em sintonia com a legislação vigente, de modo a garantir a isenção, a correção dos contratos, os termos dos contratos de seguro, de acordo com a legislação vigente, tanto o Código Civil como o Código do Consumidor. Muito bem, agora você já tem a clareza que esse assunto de cancelamento do seguro de vida, a seguradora não pode fazer o que ela quiser. Existe uma lei, existe o Código de Defesa do Consumidor e existe o órgão que regulamenta, controla e fiscaliza as seguradoras. Uma vez você sabendo disso, então vamos já entrar aqui na prática. E se ninguém te contou isso quando você contratou o seguro, você precisa desconfiar de quem orientou você nessa contratação, porque esses assuntos são indispensáveis no ato da contratação do seguro. E mais, se você fez o seu seguro de vida, ele ainda está vigente, e você ficou com dúvidas e não sabe como equacionar essas dúvidas, como eu disse para você, o meu WhatsApp está na descrição, conversa comigo, manda sua pólice para mim, que eu vou te dar uma assessoria gratuita e vou dizer para você, se você está pagando mais do que você devia no seu seguro, se você precisa de outras coberturas e você não tem, ou se você está rasgando dinheiro achando que você tem proteções e no final das contas você ou sua família
podem estar desamparadas porque contrataram mal um seguro de vida, foram mal orientados e você está perdendo dinheiro. E mais importante que isso, você está colocando a sua família em risco. Eu também fiz outros vídeos sobre seguro de vida temporário, com cobertura temporária, só por um período da sua vida, período que a faculdade dos filhos estão sendo pagas, ou um financiamento de um imóvel. E você precisa ter a tranquilidade, caso ocorra um infortúnio como esse, a família não ficar desamparada. Também vou deixar esse vídeo na descrição. Você precisa saber sobre essas opções. Do seguro de vida para a vida inteira, seguro de vida temporário, o seguro de vida com uma parte resgatável e tantas outras opções que as pessoas desconhecem e são muito importantes. Então, voltando ao assunto aqui. A seguradora pode cancelar o seguro. Você já teve a visão geral da lei, né? Agora, vamos lá. Se você não pagar o seu seguro por 90 dias, é uma inadimplência, a seguradora pode cancelar o seu seguro de vida. Desde que ela avise você sobre a inadimplência. Ok? Eu vou falar disso na sequência. Então você precisa sim pagar o seu seguro de vida religiosamente. Outro aspecto é a fraude ou omissão nas informações da contratação. Se a lei está dizendo no Código Civil que se a pessoa esconder alguma informação relevante na contratação, ou até mesmo se ela mudar o risco dela ao longo da vida e não comunicar, ou se ela agravar esse risco por alguma mudança de estilo de vida, ela precisa comunicar e não comunicou, então você estaria dando elementos para a seguradora poder cancelar o seu seguro. Mas, como eu disse, existem obrigações e direitos de ambos os lados. O cliente precisa avisar a seguradora sobre essas alterações. Como também existem casos de, por exemplo, suicídio, que está previsto também em lei. O seguro de vida pode até pagar uma indenização por suicídio após 2 anos da contratação do seguro de vida. Então, entenda que a legislação está presente na relação do consumidor, do segurado-segurada, com a seguradora. Os dois lados não podem fazer o que quiser. Não pode ter má fé nessa relação. Um lado não pode enganar o outro. A lei é muito clara sobre a boa-fé nos contratos de seguros para ambos os lados. Então, a fraude, ela não pode estar presente. Se o cliente fraudou a contratação, escondendo informações ou alterando informações necessárias para a seguradora definir o enquadramento adequado do preço e do risco, o cliente pode sim sofrer uma negativa, um cancelamento da indenização. Existe o Código de Defesa do Consumidor. Ele dá o direito de cancelar sem nenhum ônus após 7 dias, a pessoa se arrepender. Então é um cancelamento previsto na lei. E também o segurado pode cancelar a qualquer momento. Você pode continuar pagando seu seguro de vida e aí você agora não consegue mais pagar e resolve cancelar. Você pode, simplesmente você vai perder o que você pagou, mas você não tem ônus nenhum. Seu nome não vai para o Serasa ou coisas do tipo. Você precisa avisar a seguradora através da corretora ou do banco e você pode cancelar. E claro, uma outra forma que a seguradora pode cancelar é se o segurado morreu. Ela vai pagar a indenização, o seguro não existe mais. Então essas são as principais razões que a seguradora pode cancelar o seguro de vida, nesses casos que eu relatei. Óbvio que você precisa ler o contrato de seguro e entender se ali outras questões foram incluídas. Mais para frente eu vou mostrar 2 exemplos para vocês sobre a importância da leitura do contrato para que você tenha essa proteção. E vou dizer também para você, porque normalmente as seguradoras não cancelam o seguro de vida. Fica comigo que eu vou te mostrar o porquê raramente isso acontece. Ok? Então, as seguradoras não podem cancelar. Elas podem, pelo que eu já expliquei, mas o que elas não podem? Unilateralmente, sem uma justa causa, não pode cancelar sem um motivo previsto em contrato. Eu já comentei os motivos aqui. Inadimplência, a morte do segurado, o segurado escondeu alguma informação, mudou o grau de risco da vida dele e não avisou, ele foi executar esportes radicais, virou policial ou qualquer outra atividade de risco, produtos químicos, etc., etc., e não comunicou à seguradora, ela pode sim ter um motivo para justificar o não pagamento de uma indenização. Ou, no caso, ela pode cancelar ao longo da vigência, sem antes ocorrer a morte do cliente, né, do segurado. Ela não pode dizer que ela está mal das pernas e resolveu cancelar. Olha, agora eu não estou bem, a minha saúde financeira não está legal, eu, seguradora, está aqui uma cartinha de cancelamento. Ela não pode alegar isso. Ela não pode alegar, ao longo da vigência, o segurado ficou doente. O segurado ficou doente ao longo da vigência e ela disse assim, olha, agora que você ficou doente, eu não quero mais o seu seguro. Opa, peraí, como assim?
Você teve uma doença, se recuperou da doença, e agora eu não quero você mais. Você pagou 10, 15, 20 anos, eu fiquei sabendo que você tem uma doença, e eu vou cancelar o seu seguro porque você tem uma doença. Não pode acontecer isso, ok? Daí a importância da seguradora, né? Você não pode fazer um seguro de vida numa seguradora qualquer. Não pode, você precisa pesquisar sobre isso. Um bom corretor de seguros, especialista, qualificado, com boa reputação, ele vai fazer uma assessoria e vai mostrar para você o histórico das seguradoras. O seguro de vida não é algo de 1 ano, 2 anos. Você precisa ter a segurança que, ocorrendo um sinistro, se você falecer, quando falecer, a indenização vai ser concretizada. Mas não é só isso. O seguro de vida não é só quando a pessoa morre. Você pode ter um seguro de vida que vai pagar uma diária do seu afastamento temporário por uma doença, por um acidente, para que você tenha dinheiro para pagar suas contas, por exemplo, e se recupere do tratamento tranquilo. Não impacta a família, os boletos, etc. O seguro de vida paga as contas para você. Pode acontecer disso. É o seguro por diária de incapacidade temporária. Ou você pode ter uma doença grave e o simples diagnóstico, você ter o dinheiro para você fazer o tratamento onde você quiser no mundo inteiro, já que o seu plano de saúde não vai pagar isso. Você pode ter um acidente, perder um membro, ficar inválido, o seguro de vida paga em vida tudo isso. Ou resgatar um dinheiro em parte a partir de algum momento de contribuição, uma parcela do que pagou. Então, o seguro de vida é muito mais do que um seguro de morte. Ele resolve vários problemas ao longo da vida de uma pessoa. Se você quiser saber mais, como eu disse, comente, peça mais detalhes, que eu tenho o prazer de responder a todos os comentários e as pessoas que me procuram no WhatsApp. E a inadimplência, a seguradora não pode cancelar, lembra que eu falei dos 90 dias? Mas olha só, ela deve garantir o prazo de 60 dias para a seguradora regularizar os pagamentos atrasados. Então ela tem que avisar que você está atrasado e ela tem que te dar um prazo de 60 dias para você pagar aquilo que está atrasado, sem você perder a cobertura. Então, durante esse período, ela precisa notificar você que está atrasado. Você não pode passar do prazo previsto em lei de atraso. Então, você ficou 30 dias, ela tem que ir lá te avisar, ó, você está atrasado. Você ficou 60 dias, você está atrasado. Quando bater 90 dias, ela cancela, se você não fizer nada. Então, ela tem a obrigação também de te avisar. Eu sempre recomendo de deixar o seguro de vida no débito automático ou no cartão de crédito, para evitar esse tipo de falha. Mas essas são as situações que ela não pode simplesmente cancelar e, no caso específico da inadimplência, sem te avisar. Então, você já teve a visão aqui do que ela pode fazer seguradora, o que ela não pode fazer e os seus direitos previstos em lei. Eu vou te mostrar agora uma diferença, para você ter noção da importância de ler o contrato de seguros e não cair em armadilhas. Esse exemplo número 1 aqui é uma apólice de seguro. Repara bem o que está escrito nessa apólice de seguro de vida. Cancelamento. Caso não seja efetuado o pagamento de prêmio, que é o que a pessoa paga por mês, depois do prazo de 90 dias, a contar da primeira inadimplência, o seguro será cancelado. Mas eu acabei de te falar, a seguradora tem que te avisar e você tem que ter a possibilidade de regularizar em até 60 dias. Mas o seguro também poderá ser cancelado nas situações a seguir. A pedido do segurado, eu já disse para você, decisão da seguradora, inadimplência, fim de vigência e sinistro, que é a morte. Decisão da seguradora. Olha a armadilhazinha aqui. Se eu estou dizendo para você que a seguradora não pode cancelar por decisão dela, sem os motivos previstos em lei, como é que ela escreve um negócio dessa forma? E aí você vai lá, faz uma apólice, assina um contrato como esse e acha que está assegurado. Não pode vacilar com isso. Precisa fazer com o corretor que realmente conheça do assunto. Olha esse exemplo 2 aqui. O presente seguro se extingue com pagamento da cobertura por morte. Claro, o cliente morreu. Acabei de falar isso para vocês. A cobertura de invalidez, total ou parcial, quando contratada, se extingue com pagamento. Aqui é a invalidez total. A pessoa, por exemplo, perdeu membros do corpo e a seguradora vai pagar o valor total do seguro. A apólice vai ser cancelada, como se fosse a morte da pessoa. Ela está viva, ela está inválida, mas o capital, o valor segurado foi pago integralmente pela invalidez, então o seguro vai ser cancelado. Mas repara bem, extingue-se ainda o seguro, sem restituição do que pagou. No final da vigência, se não for renovado, por solicitação do segurado, já falamos disso, por mútuo consentimento das partes. Então aqui é mais ou menos o seguinte, a seguradora te manda uma cartinha, olha, eu quero cancelar, você está de acordo? Se você estiver de acordo, cancela. Mas é uma outra situação
que, diferente da anterior que eu mostrei, que aqui essa seguradora ainda está dando a possibilidade de você analisar o que ela está propondo, o cancelamento. Ok? Então, diante do que foi mostrado aqui, presta bem atenção em relação ao que eu vou te dizer agora. Por que eu falei ao longo do vídeo que normalmente as seguradoras não cancelam quando a pessoa está numa idade mais avançada? E sim, são as pessoas que pedem o cancelamento. Porque o teu banco não vai contar isso para você. Raramente eles fazem isso. O seu corretor às vezes desconhece ou não menciona isso para você. Mas o que eu vou te dizer agora é o principal motivo de um cancelamento de um seguro de vida após muitos e muitos anos que a pessoa está pagando. Ou seja, é a pessoa que pede para cancelar, não a seguradora. São raros os casos que a seguradora pede para cancelar. E por quê, Marcelo? Simplesmente porque as pessoas não conseguem mais pagar, na maioria das vezes, o seu próprio seguro de vida após alguns anos. Você já ouviu falar do reenquadramento do seguro de vida por faixa etária? Isso significa, eu fiz um vídeo específico sobre isso, eu estou colocando na descrição, que ele se complementa a tudo que eu falei neste vídeo a respeito do cancelamento do seguro. Se você contratou o seu seguro com 20, 30, 40 anos e pretende mantê-lo até o final da vida, o seu seguro é muito provável que ele é ajustado pela inflação todos os anos, pelo indicador do IPCA ou IGPM ou INPC, mas algum indicador, normalmente é IPCA, todos os anos você vai pagar corrigido pela inflação. E aí você se pergunta, a sua renda vai acompanhar esse primeiro indicador? Se sim, você pode ficar tranquilo. Agora, quando você se aposenta, perde a renda, que é o momento que o seguro de vida é mais importante, você vai ter condições de manter os pagamentos atualizados pela inflação todo ano? Essa é uma resposta que você precisa ter logo quando você contrata. Mas aí tem um segundo item, que são os aumentos. Uma coisa é a correção monetária, a outra coisa são os aumentos. Que aumento é diferente de correção. Então você vai ter no seu seguro de vida todo ano o aumento pela idade e a correção por faixa etária. Como eu disse, eu fiz um vídeo especificamente sobre isso. E por que as seguradoras não se preocupam? Porque elas estão garantidas que o valor que ela recebe todos os anos, além da correção monetária, ela vai aumentar também pelo avanço da idade. Se soma ao avanço da idade, o aumento, mais a correção monetária. Então ela se protege e claro que ela corrige também os capitais. O capital, né, o valor da indenização, ela também corrige. Né? Ou seja, o valor também vai se atualizando. Porém, chega um momento que a maioria das pessoas não conseguem pagar mais o aumento e a correção todos os anos. E é por conta disso que elas mesmo decidem cancelar o seguro. Eu vejo casos, e não são poucos, as pessoas pagando 10, 15, 20 anos o seguro, 30, depois elas se aposentam, têm uma perda na renda, o plano de saúde aumenta, o seguro de vida se torna insustentável os pagamentos. E essas décadas que a pessoa pagou o seguro, ela perdeu todo esse dinheiro. E alguns, infelizmente, alguns anos depois, ou quiçá meses, elas falecem e a família não recebe nada. Triste, triste. Por isso que eu fiz esse vídeo especificamente para ensinar você como escolher outro tipo de seguro. Um seguro de vida temporário, um seguro de vida com valor linear, que não tem um enquadramento, o aumento pela idade e outras opções. Está aqui na descrição. Espero ter te ajudado sobre esse assunto. Clica, comenta, compartilha. E não esqueça de fazer o seu seguro de vida em locais que você realmente possa confiar. Se ficaram dúvidas, como eu disse, manda sua apólice para mim no WhatsApp, eu faço uma análise gratuita para você. E é bem provável que você vai ter coberturas melhores, com outras opções, ou vai pagar menos do que você paga hoje. Se você gostou, deixe o seu joinha e ensine, ajude outras famílias a não caírem nessas armadilhas. Espero ter te ajudado.